da internet. Os irmãos também que não são da nossa congregação, mas estão conosco aí, sejam bem-vindos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permaneça na live, será edificada esse estudo. Amém, amados? Os irmãos do Barreiro ficam até o final, para nós aprendermos todos juntos essa lição de número 6, o discípulo e a fé. Amém, amados irmãos? O texto base da lição de hoje é Hebreus capítulo 11 e o versículo número 1. Hebreus 11, amado irmão, vai relatar a respeito da galeria dos heróis da fé. Então vai falar a respeito de homens de fé que viveram ali no Antigo Testamento. Amém? Hebreus, o texto base é Hebreus 11, versículo 1, que diz a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Eu vou repetir mais uma vez. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Amém? Então a lição de hoje é o discípulo e a fé. Amados irmãos, no término dessa aula, os irmãos deverão estar aptos a fazer 4 coisas. Quais são essas coisas? Primeiro, citar personagens bíblicos do Antigo Testamento e Novo Testamento que experimentaram a fé em seus vários aspectos. Essa é a primeira coisa que os irmãos deverão estar aptos. Segundo, reconhecer que Cristo é o cerne e o objeto da verdadeira fé. Terceiro, relacionar e nós temos que estar aptos a fazer essas 4 coisas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vou fazer aqui uma leitura, os irmãos não têm na vista, mas aí os irmãos natural. Todo mundo possui natural. Aí você está me perguntando, qual é a fé natural? A fé natural é essa. Vou fazer um exemplo aqui que os irmãos vão entender. Os irmãos estão aqui no culto de estudo agora, então esse culto vai terminar, não vai? Mas os irmãos têm fé que vão chegar em casa, não tem? Então essa é a fé natural. Vamos supor, vou uma viagem amanhã em Farias Brito. Eu não sei se eu vou chegar em Farias Brito, porque um minuto que pertence a Deus, né? Mas a nossa fé natural faz nós acreditar, faz eu acreditar que eu consigo chegar em Farias Brito. Essa é a fé natural. Todo mundo tem a fé natural. Se nós não tivéssemos a fé natural, nós ficava louco. Por quê? Porque nós não faria nada. Então, nós já nascemos com a fé natural. Amém? Porém, a Bíblia nos ensina que existem outros níveis de fé. A fé para a salvação, por exemplo, é aquela que leva o homem a reconhecer que é pecador, portanto, totalmente dependente da misericórdia de Deus. Já a fé sobrenatural, como dom de Deus, situa-se numa dimensão mais profunda. Trata-se da fé criadora que remove montanhas, cura enfermidades, opera maravilhas. Esta é a fé classificada entre os dons espirituais. Então, existe o dom da fé. E vamos discorrer tudo isso aqui nesse estudo de hoje. A palavra de Deus também menciona a fé como fruto do Espírito. Esta qualidade é preciosíssima, pois quem possui está sempre tranquilo, sabe esperar, é constante e perseverante. A fé como fruto do Espírito denota lealdade, fidelidade, perseverança em Deus. A Bíblia constitui-se a maior autoridade sobre o assunto. Ela diz que a fé é a certeza das coisas esperadas e a convicção das coisas não vistas. Pela fé, entendemos e aceitamos o plano proposto por Deus para nos resgatar e nos redimir de todo o pecado. Amém, amados irmãos? Então, nós vimos aqui um breve resumo falando a respeito de alguns tipos de fé, mas os irmãos se preocupem, no decorrer desta lição, nós vamos apresentar aqui, vamos entender aqui esses
tipo de fé e a importância dela sobre as nossas vidas. Amém, amados irmãos? Vamos aí, coloca a tua revista aí na introdução, amém? Já vamos entrar na introdução da revista para nós começarmos essa aula. Esse estudo de hoje, ele é meio pequeno, ele só tem 3 tópicos, amém? Mas ele é pequeno, mas é valiosíssimo para as nossas vidas. Vamos para a acepção. Ela é a base da esperança que faz o crente seguir adiante, firmado nas promessas de Deus, deixada para trás as dúvidas, incertezas e incredulidade. Ela é o ponto de partida para o pecador conhecer ao Senhor e receber a salvação. Segundo o apóstolo Paulo, a fé nasce na vida de cada um quando se ouve a palavra de Deus, que é também um alimento para que ela, a fé, se torne cada vez mais consolidada e robustecida. Ter fé é vital para as relações do crente com Deus. É impossível esta comunhão sem ela, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então nós vamos ver aqui, amado irmão, que a fé, ela é muito importante sobre as nossas vidas, amém? Ela é o ponto de partida para o pecador conhecer o Senhor e receber a salvação. E aí o texto sagrado vai falar que sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor, nós agradarmos a Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui já na introdução desta lição a grande importância da fé. A fé é uma palavrinha pequena, né, amados irmãos? É 2 letras, né? Mas ela tem vital importância sobre as nossas vidas. Sem fé nós não somos nada. Sem fé nós não alcançaríamos a salvação. Sem fé nós receberíamos vitórias da parte do Senhor. Então a fé, ela é muito importante na nossa vida. E falando dessa fé, nós vamos para o primeiro ponto. O primeiro tópico dessa lição, a importância da fé. Amém, amados irmãos? Primeiro ponto, o primeiro tópico é a importância da fé. A importância da fé. Aí a tópico dizendo, nós vamos estudar a respeito do objeto da fé. Amém, amados? Vamos para o primeiro tópico. A fé no Antigo Testamento. Vamos ver a importância da fé no Antigo Testamento. Se você percorrer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai descobrir que ela é o livro que trata das relações do homem com Deus mediante a fé. A fé é de tal importância que o capítulo 11 de Hebreus é considerado como a galeria dos heróis da fé. Como eu já falei para os amados irmãos, o capítulo 11 de Hebreus, depois os irmãos separam tempo para ler o capítulo 11 de Hebreus, vai falar de todos aqueles do Antigo Testamento que foram vencedores na fé. E a Bíblia diz que alguns deles não alcançaram a promessa. Por quê? Por que eles venceram na fé? Porque eles atravessaram tribulações, adversidade. Eles até morreram, amado irmão, crendo que o Messias nasceria. O pessoal do Antigo Testamento, como foi que o pessoal do Antigo Testamento foram salvos? Eles foram salvos através, amado irmão, deles crerem na vinda do Messias à terra. Então, por eles acreditar na promessa, os irmãos do Antigo Testamento, eles alcançaram a salvação. Então, Hebreus 11 vai falar sobre a galeria dos heróis da fé. Eles viveram nos tempos do Antigo Testamento e estavam firmados nas promessas de Deus para o futuro, amém? Então, eles estavam firmados na promessa de Deus para o futuro. É por isso que a palavra do Senhor vai falar que muitos deles morreram sem alcançarem a promessa. Qual promessa? De ver o Messias em vida, de ver o nascimento do Messias ali, de estar próximo do Messias, mas eles acreditaram no que estava revelado na palavra do Senhor. Amém? A primeira profecia sobre a vinda do Messias se encontra em Gênesis 3. Em Gênesis 3, quando Deus fala que da semente da mulher iria nascer um que pisaria a cabeça da serpente. Então ali já é a primeira profecia do próprio Deus, que Jesus iria nascer para vencer Satanás, para vencer o diabo. Então esses do Antigo Testamento, eles criam nisso, e por causa disso eles venceram na fé, eles romperam na fé. Uns foram mortos de forma terrível, mas eles morreram crendo.
eles não alcançaram o dia do nascimento de Jesus, mas eles creram e por causa disso, eles alcançaram a salvação. Eles olhavam para a cruz, eles olhavam para a cruz, o divisor entre a velha e a nova aliança. Por causa de sua fé, foram massacrados. Olha o que foi que aconteceu por causa da fé dos irmãos do Antigo Testamento. Por causa da sua fé, foram massacrados, vituperados, perseguidos, mas em momento algum fraquejaram, pois estava certo da promessa do nascimento de Jesus Cristo, não obstante haver de longe. Amém? Então, amados irmãos, por causa dessa fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nascimento de Jesus, eles passaram grandes provações. Alguns deles ali morreram de forma terrível, né, amados irmãos? Muitos profetas do Antigo Testamento morreram de forma terríveis. A tradição vai falar que Isaías foi cerrado ao meio. Ninguém assim tem na Bíblia, né? Mas a história vai contar isso. Então, nós vemos que eles passaram por todas essas adversidades, mas eles venceram, eles romperam. Por causa de quê? Por causa dessa pequena palavra chamada fé. Então nós vamos ver aqui, amado irmão, a grande importância da fé no Antigo Testamento. Os irmãos do Antigo Testamento, amado irmão, eles romperam tribulações, adversidade, problemas, através da sua fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles, no Antigo Testamento, Jesus não tinha nascido, mas eles acreditavam na promessa contida, amado irmão, na lei de Moisés. Eles acreditavam na promessa contida na Torá, na lei de Moisés, e eles se agarraram a isso, e por causa deles crer nesta promessa, eles passaram por adversidade, por problema, não viram Jesus em carne, mas creram. E aí traz um pouco de semelhança com nós, só que nós estamos em vantagem, né, amados? Porque nós sabemos que Jesus, ele já veio à terra. Então nós já temos a certeza que Jesus, ele veio e morreu por nós. Mas também nós não conseguimos ver Jesus no dia de hoje, né? Nós cremos que Jesus, ele veio, morreu por nós e ressuscitou, está sentada à direita de Deus. Mas isso é através da fé. Amém, amados irmãos? Então o primeiro tópico é a importância da fé. Aí nós aprendemos no primeiro subtópico a fé no Antigo Testamento. Agora nós vamos ver, amado irmão, o segundo subtópico, a fé no Novo Testamento. Amém, amados? Os crentes da atualidade, segundo o escritor do mesmo livro, ou seja, do livro aos Hebreus, lembrando que o livro dos Hebreus ninguém sabe qual foi o autor dele. Ninguém sabe quem foi que escreveu o livro aos Hebreus. Ou seja, nós já sabemos que Jesus, ele nasceu. Nós já sabemos que o Messias veio. Mas projeta com segurança o fato de que, se Deus cumpriu a promessa que tantos heróis da fé almejavam, mesmo que eles não tenham fisicamente alcançado, Deus dará continuidade ao seu plano até que se consuma todas as coisas. Amém, meus irmãos? Vamos ver Hebreus 11, versículo 40. Eu vou começar a abrir a Bíblia, porque nós temos que embasar o que nós estamos falando nas Escrituras Sagradas. Hebreus 11, 40. Vamos ver o que diz Hebreus 11, 40. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus 11, 40. Haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém? Então, amados irmãos, nós vemos aqui que os irmãos do Antigo Testamento, eles não viram fisicamente o nascimento de Jesus, mas nós vamos ver, amado irmão, que eles creram, eles acreditaram. Agora, amados irmãos, nós temos um maior privilégio. Por quê? Porque nós sabemos que o Deus que prometeu que o Messias prometeu, irmão, continuar trabalhando a sua obra, nós entendemos que culminará, louvado seja o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo,
a obra de Deus, nós podemos ter certeza hoje que o Deus que cumpriu a promessa de enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário, o plano dele é infalível. Então nós temos segurança em crer, sem duvidar. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele é fiel. Para cumprir as suas promessas. Os servos de Deus no Antigo Testamento honraram a fé. E agora, como uma de testemunhas, olha, vamos ver, Hebreu. Eu vou fazer aqui a leitura, depois só a fé os fez triunfar. Só a fé lhe fará triunfar. Olha o que diz Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que é que Hebreus 12 primeiro vem falar? Hebreus 12 primeiro vem falar que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E qual é essa grande nuvem de testemunha? Não é as pessoas que estão em nossa volta agora. Sim, nós temos que dar testemunho para as pessoas que estão em nossa volta. Mas Hebreus 12 primeiro está falando do capítulo 11, do capítulo anterior, está falando a respeito da galeria dos heróis da fé. Então nós temos testemunho aqui dos irmãos que venceram na fé do Antigo Testamento. Então se esses irmãos venceram, eles tinham as mesmas paixões que nós, eles estavam ali sujeitos a cometer os mesmos erros que nós cometemos, eles venceram na fé. Eu e você também podemos vencer na fé. Eu e você podemos vencer as tribulações, eu e você podemos vencer as adversidades, eu e você podemos vencer as afrontas, eu e você podemos vencer o pecado, eu e você podemos vencer o diabo. Através de que? Através da fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Qual? Os irmãos que venceram na fé no Antigo Testamento. Amém, amados irmãos? Então, nós vemos aqui a fé no Novo Testamento. A fé no Novo Testamento. Então, nós, amados irmãos, nós, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos maior privilégio. Por quê? Nós sabemos que Deus, Ele verdadeiramente cumpre a sua promessa. Por quê? Ele prometeu para os irmãos do Antigo Testamento que enviaria o Messias. E ele cumpriu a sua promessa. Mas não só a promessa do Messias, não, várias promessas. Mas ele vai cumprir essa promessa sobre nós. Então, amados irmãos, nós precisamos, assim como os irmãos do Antigo Testamento, estarmos com uma fé viva na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só esta fé ela vai nos dar poder para vencermos as provações e as adversidades que enfrentamos no nosso dia a dia. Amém, queridos? Vamos para o terceiro subtópico: a fé na vida cristã. Tudo quanto fizermos, se não tiver a fé como base, não terá nenhum sentido. A Bíblia diz que aquilo que não se faz por fé constitui-se pecado. Vamos ver Romanos capítulo 14. Versículo 20. É condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Amém, amados? Então a Bíblia diz que aquilo que não se faz com fé constitui-se pecado. Operando, a incredulidade predomina, gerando incertezas e fracassos. Quem duvida jamais vai colocar dúvidas sobre as nossas mentes. Foi isso que ele fez com Eva, amado irmão. O inimigo, ele trabalha colocando dúvida, e quando a dúvida entra em nosso coração, automaticamente a incredulidade também ela vai encontrar espaço. Então, quando nós deixamos a dúvida entrar em nosso coração, amado irmão, quando nós deixamos a dúvida entrar em nosso coração, jamais nós podemos realizar qualquer coisa para Deus. Esse sentimento deixa o crente indeciso, a pessoa fica indecisa. E o que compromete o seu caminhar vitorioso? Pois poderá agir como Pedro, que no primeiro momento deu
passos firmes sobre as águas do mar. Grandioso que nenhum outro fez, mas podia ter sido diferente. Ele podia ter andado mais até Jesus e ter voltado para dentro do barco. Mas a presença de Deus, nós começamos a sucumbir na presença de Deus. Então nós precisamos, amado irmão, ter a nossa fé viva, a nossa fé sem duvidar, sem espaço para a dúvida em nossos corações. A dúvida deixou, sem saber se olhava somente para Jesus ou para as circunstâncias adversas em sua volta. Amém, amados irmãos? Então, nós temos que aprender a tratar a dúvida. A fé não tem espaço para dúvida. Porque muitas das vezes, amado irmão, as coisas que é da fé é ilógica até mesmo para a medicina, para a ciência, para o filósofo, para a filosofia. Porque a ciência, ela é de Deus. Tem a ciência que ela é sadia, mas tem muitas áreas que a ciência vai aplicar o que a palavra de Deus diz totalmente ao contrário. Então, entre a ciência e Deus, eu sou mais Deus. Por quê? Porque o homem, a mente dele é limitada. E a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é onisciente. A Bíblia diz que o nosso Deus sabe de tudo. Amém? Então nós, com nossa mente limitada, amado irmão, quem somos nós para sondar a mente do Senhor? Quem somos nós para sondarmos a mente de Deus? Então nós devemos, amado irmão, fechar o nosso coração, a nossa mente, para não deixarmos a dúvida ela entrar. Amém, amados irmãos? Então nós vamos agora para o quarto subtópico, o objeto da fé. Amém, amados? Você vai aprender agora que a fé deve gravitar em torno da pessoa de Jesus. O que é gravitar? Nós vemos que o Sol ou a Terra, ele gravita em torno do Sol, né? Então gravitar, a nossa fé deve estar em torno de Jesus, né? Assim como o Sol a Terra gravita em torno do Sol, a nossa fé ela deve estar em torno da pessoa do Senhor e Salvador Jesus, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 2. A fé não pode estar direcionada para o foco. A nossa fé, ela não pode estar direcionada para outro foco a não ser Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque foi Ele que morreu, ressuscitou, subiu ao céu e nesse momento está intercedendo por nós. Então nossa fé ela precisa ter um foco. E esse foco é a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse foco tem que estar na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu digo Jesus Cristo, a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu estou incluindo aqui a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fora disso, amado irmão, pode ser anjo, pode ser arcanjo, pode ser querubim, pode ser serafim, pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser bispo, pode ser padre, pode ser papa, pode ser quem for. Eles não são dignos de nós colocarmos a nossa fé neles. Pode ser o pastor maior do mundo, o homem mais usado por Deus, mas a nossa fé, ela precisa estar focada na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele foi aquele que veio do céu sem pecado, não fez mal algum, estava disposto para morrer por nós na cruz do Calvário, deu a vida por nós na cruz do Calvário, levou nossos pecados sobre a cruz do Calvário. Ele morreu e ressuscitou. Por isso que a Bíblia fala em Atos capítulo 4, versículo 12. Diz-me assim: nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens pela qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados irmãos, a nossa fé
a nossa fé não pode estar direcionada para outro órgão. Se for o caso, não é fé legítima que se sustenta só no Filho de Deus. A fé que não está centrada na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo não é uma. Por outro lado, não trata de fé apenas por causa das obras que ele realizou e pode realizar, mas daquela que se traduz na certeza pessoal dada a cada crente, não só para vencer circunstâncias adversas, se esta for a sua vontade, mas também para você continuar a servi-lo, ainda que seja do agrado de Cristo, que você passe pelo vale da sombra da morte. Então, amado irmão, esta fé, ela precisa estar gravitando em torno de Jesus, a nossa fé. Por quê? Porque se a nossa fé não tiver em torno da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa fé não é legítima. A nossa fé ainda, irmão, ela é uma fé deficiente. E a fé não serve só para nós vencer tribulação, ser vitorioso, estar com a doença, ser curado, estar com o desemprego, Deus abrir uma porta de emprego, não. Serve até para nós enfrentar a morte. Os irmãos da igreja primitiva e do Antigo Testamento, através da sua fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles estavam dispostos a morrer e dava era glória. Não murmurava, não reclamava, não recuava, não desistia. Por quê? Porque tinha uma fé viva na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi a fé centrada na pessoa de Cristo que levou. Foi a fé centrada na pessoa de Cristo que levou os amigos de Daniel a enfrentarem a fornalha de fogo ardente. Eles criam no livramento, mas também criam que aquela circunstância poderia levá-los à presença de Deus. Tanto que disseram ao rei: não necessitamos responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que ele faz. Daniel capítulo de número 3, versículo 17. E versículo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Para os amigos de Daniel, então, não fazia diferença. Fora da fornalha tinha a proteção do Senhor. Na fornalha ele os acompanhava, e se fossem levados para o céu, ficariam para sempre na sua gloriosa e majestosa presença. Este é, portanto, o cerne da verdadeira fé. E qual é ela? Cristo. Amém, amados irmãos? Então, amados irmãos, qual é o objeto da nossa fé? Em que a nossa fé precisa estar depositada? Na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele. E mais ninguém. Não precisa de mais nada. É Ele, amém? É Ele e acabou. Não tem conversa, não tem A, não tem B, não tem C, não. É na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo que a nossa fé precisa ser depositada. E Deus, Jesus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide. Então a nossa fé precisa estar centrada, precisa estar depositada. O objeto da nossa fé é a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Agora eu vou fazer aquelas perguntas abençoadas. E os irmãos aí do Barreiro ficam ligados, que eu vou fazer aí para os irmãos também que estão nos acompanhando através da internet. Daqui a pouco eu pego vocês de surpresa aí. Amém, amados irmãos? Deixa eu ver para quem é que eu pergunto logo no começo. Eu vou perguntar para o irmão Luiz Davi e para a irmã Cauane, que já estão na frente. Se estão sentando na frente é porque sabe muito, né? A primeira pergunta é para o irmão Luiz. Amém, Davi? Irmão Davi. Irmão Luiz, qual é o ponto de partida? Isso aqui é baseado, e a primeira
em cada tópico eu faço 2 perguntas. Então, a pergunta que eu vou fazer agora é baseada na introdução e no primeiro tópico, amém? Essas 2 perguntas que eu vou fazer é estruturada na introdução e no primeiro tópico. Então você vai encontrar essa resposta no começo da revista. Então é fácil. Amém, amados? Mas se não souber, não fica vermelho não, tá, irmão Luiz? Irmão Luiz, qual é o ponto de partida para o pecador conhecer o Senhor e receber a salvação? Eita, varão tocha! Tu é profeta, varão. Dê um glória aí. É isso aí, a fé, varão. É o ponto de partida. Ô, varão abençoado. Não estou falando que esses varão sentando na frente assim é uma benção. Ô, varão abençoado. Não estou falando que esses varão sentando na frente assim é uma benção. Sabe não? Irmãos felizes, porque os crentes da atualidade, eles são mais bem-aventurados, eles são mais privilegiados do que os crentes do Antigo Testamento. Irmã Sônia, segundo os que são mais bem-aventurados do que os do Antigo Testamento. Isso, Deus ele cumpriu as promessas em Jesus. Nós entendemos que ele cumpriu as promessas para nós, amém, amados irmãos? Então é mais ou menos que Diaconisa Noélia falou. Então a resposta certa é essa. A resposta certa é essa. A resposta certa. Quando o apóstolo Paulo afirmava, deixa eu ver, é aqui, meus irmãos, no ponto errado. É aqui. Os crentes da atualidade, segundo o escritor do mesmo livro, citados acima, são mais bem-aventurados do que os do Antigo Testamento. Por quê? Porque no caso dos crentes de hoje, a cruz já está no passado, mas projeta com segurança o fato de que se Deus cumpriu a promessa que tanto Zé da fé almejava, mesmo que eles não tenham fisicamente alcançado, isso aqui é meio difícil mesmo. Isso aqui é meio difícil mesmo, amém? É uma grande resposta. Mas dava para resumir. Pelo menos resumindo já tá bom, né? E não, a irmã Noela acertou. Só foi ela que era Jesus, mas é quase a mesma coisa. Amém, amados irmãos? Os irmãos do Barreiro, fica ligado que eu vou mandar um agora, viu? Daqui a pouco. Amém, amados irmãos? Então nós estudamos no primeiro ponto a importância da fé. Então nós vimos no primeiro ponto a importância da fé no Antigo Testamento, a importância da fé no Novo Testamento, a fé na vida cristã e a importância, o objeto da fé. Então nós vamos ver que o objeto da fé é a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos para o segundo ponto. Não, errado. Essa pergunta é a respeito de nós agora. É a respeito de nós. Irmã Risolange, a resposta está na revista Mulher de Deus. Amém? A pergunta é: por que nós somos mais privilegiados do que os irmãos do Antigo Testamento? Por quê? Porque a promessa projetava para o futuro. Eles não viram Jesus, né? Eles só criam. Mas nós sabemos que Jesus já foi crucificado. E nós vemos que Jesus cumpriu a promessa há 2000 anos atrás. Então, mesmo Jesus cumpriu aquela promessa há 2000 anos atrás, ele é fiel para cumprir a promessa sobre as nossas vidas. E tudo que está registrado na Bíblia irá se cumprir. Amém, amados? Vamos para o segundo ponto, as qualidades da fé. Vamos estar agora vendo a qualidade da fé. Então nós vamos estudar sobre as qualidades da fé. E no primeiro subtópico, a fé para a salvação. Segundo subtópico, a fé vitoriosa. Terceiro subtópico, o dom da fé. Então nós vamos estudar esses 3 subtópicos.
em cima do tópico 2, as qualidades da fé. Vamos ver que a fé ela tem algumas qualidades. Vamos para o primeiro subtópico, a fé para a salvação. Esta fé é aquela que leva o crente a reconhecer os seus pecados e aceitar o sacrifício de Cristo em seu lugar. Ela é ponto de partida que introduz o crente à vida cristã mediante o novo nascimento. É como a centelha que dá a partida para funcionar o motor de qualquer avião. Porque pela fé sois salvos. Não, porque pela graça sois salvos pela fé. Isso não vem de vós. Nós vamos ver a primeira qualidade da fé, que é a fé salvadora. É a fé para a salvação. Então, a fé para a salvação é um tipo de salvação. No segundo subtópico, nós vamos ver a fé vitoriosa. Você vai descobrir que não existe 6:30. Mateus 6. Mateus 6, versículo de número 30. A Bíblia fala de pouca fé, Mateus 6,30. Vamos ver o que diz Mateus 6,30. Está escrito: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós outros homens de pequena fé. Também pode ser traduzida por pequena fé. Também, amados irmãos, nós vamos ver que a Bíblia ela fala a respeito de tanta fé. Vamos ver o que diz Mateus, capítulo 8, versículo de número 10. E ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tanta fé. Amados irmãos, nós vamos ver também na Bíblia a fé como um grão de mostarda. E nós vamos ver isso em Mateus 17, versículo 20. Mateus 17, versículo de número 20, vai falar a respeito da fé como um grão de mostarda. E ele lhe respondeu: por causa da vossa pequena fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passo daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impedido. A palavra do Senhor também vai falar também a respeito do homem cheio de fé. Vamos ver Atos 6, versículo de número 5. Atos 6, versículo de número 5. Atos 6, versículo de número 5. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Aqui vai falar sobre a eleição dos diáconos na igreja primitiva. E nós vamos ver, amado irmão, que a palavra do Senhor também vai falar a respeito da medida da fé. Nós podemos ver isso em Romanos capítulo 12, versículo de número 6. Romanos 12, versículo de número 6. Amém? Romanos 12, versículo de número 6 diz assim: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção
da fé. Então, amados irmãos, ou a medida da fé, é o mesmo significado. Então nós vamos ver aqui, amados irmãos, que a Bíblia ela fala aqui de alguns modelos de fé. É a fé, nós vamos ver aqui que a fé ela pode variar de intensidade. Mas, amado irmão, isto explica porque uns faz coisas grandes para Deus, enquanto outros vivem uma vida cristã de menor intensidade. Isso aqui explica, amado irmão, por que algumas pessoas fazem coisas extraordinárias para Deus e outras pessoas, ele vive, é cristão, é crente, mas vive uma vida de pouca intensidade. Por quê? Porque você só vai trabalhar para o Senhor, você só vai fazer as coisas para Deus conforme a medida da fé que tiver sobre nós. Se eu não tiver fé que Deus pode salvar pessoas nesse lugar, eu não vou pregar a palavra nesse lugar. Se eu não tiver fé que Deus, através do evangelismo, pode trazer algumas pessoas para a igreja, eu não vou evangelizar. Então, se eu não tiver fé que Deus, eu botar uma mão na cabeça de uma pessoa e Deus não pode curar, eu não vou orar para curar. Por quê? Porque eu não creio, porque eu não tenho fé. Então isso explica, amado irmão, é porque algumas pessoas faz muitas coisas, faz obras grandiosas para o Senhor, e outros faz, amado irmão, obras de menos intensidade na presença do Senhor. Significa que o trabalho de cada um será também proporcional ao tamanho da sua fé. Então nosso trabalho na presença de Deus, ele é proporcional ao tamanho da nossa fé. Amém? Quanto mais a nossa fé ela for gigante, mais nós vamos querer trabalhar mais para o Senhor. Quanto mais a nossa fé ela for pequena, nós vamos querer fazer coisas pequenas para o Senhor. Então nós precisamos, amado irmão, exercitar a nossa fé. E como é que estamos a nossa fé? Através da palavra de Deus, através da oração, através, amado irmão, da nossa busca constante na presença do Senhor. Só fará grandes coisas para Deus quem tiver fé abundante e fundamentada na promessa do Altíssimo. Então nós vamos ver aqui, nós vimos no segundo ponto, a fé vitoriosa. A fé vitoriosa, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é uma qualidade de fé que a palavra de Deus ela vem nos ensinar. Nós precisamos ter sobre as nossas vidas essa fé vitoriosa. Nós precisamos, amados irmãos, estar constantemente zelando da nossa vida espiritual na presença do Senhor, buscando crescer cada vez mais na presença de Deus, buscando cada vez mais comunhão com o Senhor, porque quanto mais a nossa fé ela é exercitada, mais você vai querer trabalhar mais para o Senhor. Se a nossa fé ela for pequena, tem vários exemplos dentro da Bíblia, amado irmão. Tem um exemplo lá no Antigo Testamento, eu me esqueci o capítulo, segundo o livro de Reis, eu acho que é o capítulo de número 6, que certa feita Samaria está cercada. O rei da Síria cerca Samaria e o povo começa a passar necessidade e fome. E aí o texto sagrado vai nos relatar, amados irmãos, que o povo de dentro lá de Samaria começa a matar os próprios filhos e comê-los, porque a fome estava extrema. O exército inimigo estava fora de Samaria, fora da cidade, cercando a cidade. Mas dentro da cidade tinha um profeta, o profeta Eliseu. E aí o rei se levanta contra Eliseu, porque Eliseu era um homem de Deus, e às vezes Eliseu lançava algumas profecias que ele não gostava. E aí ele vai até Eliseu, querer matar Eliseu, querer ceifar a vida de Eliseu. Aí Eliseu diz assim: olha, amanhã a esta hora haverá comida em abundância de Samaria. Olha, haverá uma medida de cevada, portanto, haverá uma medida de alimento, portanto. E a Bíblia diz que tinha um capitão em cujo rei se encostava, servia ao rei. Ele fala assim: ainda que Deus fizesse janela no céu, não poderia acontecer isso dentro de Samaria, isso aí é impossível. Mas o profeta Eliseu fala assim: olha, você verá com os seus olhos, mas você não comerá. Você vai morrer, cara, porque você deixou a incredulidade bater sobre o teu coração. Então nós vemos por um ponto, Eliseu, por ter uma fé gigante no Senhor, ele realizou obras extraordinárias, porque a Bíblia diz que aconteceu um milagre. Veio da onde menos eles esperavam. 4 leprosos conseguiu colocar o exército do Assírio para correr.
E aí eles invadiram o acampamento dos assírios. E diz a Bíblia Sagrada que acontece, amado irmão, uma grande bênção ali dentro de Samaria. Então Eliseu, ele fez obra extraordinária, enquanto aquele capitão que não cria, além de não fazer nada, ainda foi pisoteado pelo pessoal de Samaria. E nós precisamos ter esta fé vitoriosa. Eu sei que muitas das vezes nós vamos enfrentar algumas circunstâncias, algumas adversidades que Deus não vai resolver, mas nós temos que crer que o Senhor é capaz de fazer coisas grandiosas sobre as nossas vidas, e nós temos que colocar no nosso coração de fazer coisas grandes para o nosso Deus grande e poderoso. Amém, amados? Então nós aprendemos no segundo subtópico a fé vitoriosa. Agora vamos para o terceiro subtópico, o dom da fé. O dom da fé situa-se numa dimensão mais profunda. Trata-se de mansidão trata-se de manifestação sobrenatural para a realização de maravilhas. Aqui esse dom da fé é um dom espiritual. O dom da fé situa-se numa dimensão mais profunda. Trata-se da manifestação sobrenatural para a realização de maravilhas, sendo uma particularidade que o Espírito concede a cada crente, para aquilo que for útil. Está entre os dons espirituais, de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Assunto que você vai estudar mais detalhadamente na lição número 11. Então na lição número 11 nós vamos estudar a respeito dos dons espirituais. Então, amados irmãos, uma terceira qualidade da fé é o dom da fé, que está classificada entre o dom espiritual, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Amém, amados irmãos? E esse dom da fé trata-se de manifestação sobrenatural para a realização de maravilhas. Amém? Aí já é um dom espiritual, e Deus ele só vai entregar para a pessoa que for útil, para algo específico. Deus não vai louvar seu nome dos irmãos. Esse o dom da fé está entre os dons espirituais de 1 Coríntios capítulo de número 12. Então, o dom espiritual, o dom da fé, é uma qualidade de fé. Amém, amados irmãos? É uma qualidade de fé que eu e você também precisamos buscar, precisamos orar ao Senhor, mas pedir para o Senhor fazer conforme o seu querer e a sua vontade, porque não é todo mundo que vai ter o dom da fé, né, amados irmãos? Não é todo mundo, amém? Mas esse dom da fé, ele está entre as qualidades da fé. Então nós aprendemos no segundo tópico, e no primeiro subtópico, a fé para a salvação, a respeito das qualidades da fé. Primeiro, a fé para a salvação. Segundo, a fé vitoriosa. E em terceiro lugar, o dom da fé. Amém, amados? Agora eu vou fazer mais umas perguntinhas para exercitar os irmãos, né? Os irmãos acham bom, né? Eu vou fazer uma pergunta fácil para a irmã Cleoneide e irmã Maria Cleide. Oh, glória. Primeiro eu vou fazer para a irmã Maria Cleide. Amém? Irmã Maria Cleide, em torno de quem a nossa fé deve gravitar, ou deve estar em torno de quem? Pode falar, varão, não tenha vergonha não. Se errar, nós aprendemos na próxima. Não sabe não, né, varonha? Fique tranquila. Irmã... Não, você já respondeu. Eu te espero por os outros, meu Deus. Irmã Cleoneide, em torno de quem a nossa fé ela deve estar centrada. É bem facinho, irmã Cleoneide. Porque a irmã, às vezes, não prestou atenção nesse ponto. Eu vou perguntar para a mãe.
Eu vou perguntar, deixa eu ver, não sei se eu pergunto, para a irmã Cauane de novo. Irmã Cauane, em torno de quem a nossa fé deve estar centrada? De Deus ou de Jesus? Aqui é a lição, eu estou falando da lição que nós estudamos agora. Isso, de Jesus Cristo. Amém? A nossa fé, ela deve estar centrada em torno de Jesus. Porque assim, ó, Deus, ele elaborou o plano da salvação, mas quem veio ser crucificado por nós foi Jesus, o Filho. E agora o Espírito Santo está em nosso meio na dispensação da graça, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmã Cleone? Amém, Cleone? As 3 qualidades da fé. Nós estudamos isso agora nesse tópico número 2. Quais são as 3? Esses 3. As 3 qualidades de fé são fé para a salvação, fé vitoriosa e o dom da pergunta. Que se tiver alguma coisa aí para perguntar, se tiver, levanta a mão assim e pergunta, viu? Vamos para o tópico número 3, os efeitos da fé. Amados irmãos, os efeitos da fé são 4. Primeiro, a fé produz salvação. Segundo, a fé produz segurança. Terceiro, a fé não vê fracasso. E em quarto, a fé conduz à vitória. Tem mais efeito, tópico número 1, da lição do tópico número 2. Vamos agora, os efeitos da fé. A fé produz salvação. Foi dito anteriormente que a fé é a base para a salvação. Portanto, o ponto focal da nossa responsabilidade como crente é pregar o Evangelho para que os pecadores, a ansiedade do apóstolo Paulo. Aqui a ansiedade, aqui eu acho meio desnecessária essa palavra aqui, mas eu falaria assim: eu acho que você tem que sentir aquela mesma vontade do apóstolo Paulo, que a fé, os efeitos da fé. O primeiro efeito da fé é que ela produz salvação. E aí, meus irmãos, como é que as pessoas conhecerão a salvação se nós não pregarmos, falarmos de Jesus para elas? Então nós devemos aproveitar ela produz salvação. A fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é poderosa para salvar. Amém, amados irmãos? Neste caso, as palavras do salmista: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abale. 46, versículo de número 2 ao versículo de número 5. Isto significa que pela fé sempre seremos vitoriosos sobre Satanás. Se alguma circunstância levar você ao encontro do Pai, o inimigo estará vencido para sempre, pois você já não poderá intentar nenhum mal contra os salvos. Então, amado irmão, a igreja primitiva, eles sentiu. Eu já falei o exemplo de Estevão, o exemplo de Tiago, o exemplo de Estevão que foi apedrejado, o exemplo de Tiago que foi decapitado, o exemplo de Pedro que várias vezes apanhou, o apóstolo Paulo que passou por tanta provação
certa feita, o apóstolo Paulo foi apedrejado, dos segurança, amém? A palavra do Senhor Pai fala no Salmo, que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que é isso? Segurança em Deus, segurança no Senhor, segurança no Altíssimo. Então a nossa fé, ela produz segurança. Amém, amados? Portanto, isso quer dizer, se você estiver com Cristo ou na terra, portanto, isto quer dizer, se você estiver com Cristo na terra ou no céu, Satanás sempre será perdido. Então, a fé nos dá segurança, independentemente do que nós passarmos. Se nós chegarmos a partir, servindo ao Senhor Jesus, nós estamos seguros, nós estamos salvos. E se nós estivermos aqui na terra com Jesus, nós, com fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós permaneceremos de pé para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, independentemente da prova e da adversidade que nós enfrentarmos. Amém, amados irmãos? Agora vamos para o tópico número 3, para o terceiro subtópico, melhor dizendo. A fé não vê o fracasso. Aquilo que na visão de muitos aparenta fracasso, para o verdadeiro crente é um meio de fortalecer a sua fé e passar a depender mais de Jesus. Quando o apóstolo afirmava que se considerava fraco, isto servia para ele entender que sem Jesus nada podia fazer. Isso o levou, inclusive, a receber do Senhor o consolo: a minha graça te basta. O fracasso eventual, quando olhado por este prisma, é fator de fortalecimento da fé para aprofundar a sua comunhão com Deus. Então, amados irmãos, a fé, ela não vê o fracasso. Por quê? Porque quando a nossa fé está depositada na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos a convicção que se nós estamos passando por alguma adversidade, foi porque Jesus permitiu. E se nós chegarmos a partir para a glória, passando por aquela aprovação, ou alguém chegar a ceifar a nossa vida, ou alguma enfermidade nos levar, nós temos certeza que nós não fracassamos. Por quê? Porque a morte, ela é um passaporte, amado irmão, para a vida eterna para o cristão. A morte, ela não é um fracasso, a tribulação não é um fracasso. Por isso que quando José, ele teve um encontro com os irmãos dele, lá em Gênesis capítulo 45, os irmãos falam assim: mas meu irmão, nós erramos contra você, nós traímos você, meu irmão, nos perdoa, nós falhamos com você. Aí José fala assim: eu sei que vocês intentaram mal contra mim, mas o mal que vocês intentaram contra mim, Deus converteu em bênção, Deus converteu em vitória. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amado irmão, quando nós estamos na presença do Senhor, andando em fidelidade com Cristo, nossa fé está firmada em Jesus, nada acontece em nossa vida por acaso. Amém? Tudo tem um propósito. Nós temos um dono, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja Ele permitiu eu e você passarmos por uma prova, ou até mesmo a nossa vida ser ceifada, nós chegarmos a partir, ou mesmo no momento de vitória, tem um propósito em nossas vidas. Tem propósito em nossas vidas. Então, se nós olharmos por esse prisma, amado irmão, a fé, ela não vê o fracasso. Por quê? Porque por mais que nós passarmos por um momento difícil, nós vamos entender que aquele momento difícil, de alguma maneira, vai cooperar para o nosso crescimento na presença do Senhor. Ou até mesmo vai cooperar para nós ter um encontro com Jesus. Partimos dessa vida e vamos para a glória. Mas a fé, quando ela está firmada na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela não vê o fracasso. Um exemplo é a passagem de Atos 27 também. Quando Paulo ele vai naquela embarcação, preso ali como preso, aí Deus fala assim: Paulo, não temas não, importa que você seja apresentado diante de César. Aí Paulo crê nisso que o Senhor falou. Aí ele diz assim: olha, vocês que estão aqui na embarcação aqui, ó, a tempestade está grande, o barco vai se partir, vai se quebrar tudo, mas ninguém vai morrer.
Ninguém vai morrer. Deus entregou vocês todos na minha mão. Então o apóstolo Paulo, diante daquela tempestade que ele enfrentou, ele não viu fracasso. Ele viu vitória. Ele entendeu que aquilo dali ia convergir em bênção para a glória do Senhor. Então, amado irmão, em terceiro lugar, a fé, ela não vê o fracasso. Eu sei que nessa noite tem irmão aqui que está passando por prova. Mas essa prova, ela pode cooperar para o bem. Esta prova que você está passando nesse momento, se você olhar para esse prisma que Deus tem um propósito em tudo que nós passarmos, pode ter certeza, você não vai ver fracasso em meio a esta prova que você está passando. Os irmãos lembram que nós estudamos a respeito de avivamento espiritual? E um dos requisitos para acontecer um avivamento sobre a vida de uma pessoa, sobre um grupo, sobre uma igreja, ou até mesmo sobre uma comunidade, primeiro vem a crise. Primeiro vem a crise para depois vir a vitória. Eu preguei uma mensagem lá no Barreiro a respeito de Saul. E eu falei que a crise, ela é a porta de entrada pela qual Deus, ele começa a trabalhar sobre as nossas vidas. Então nós temos que olhar com esse prisma. Eu sei que não é bom nós passar pelas provas, eu sei que não é bom passar pelas adversidades, mas nós não temos que encarar a adversidade perguntando: Senhor, como é que eu posso sair dessa adversidade? Mas perguntar assim: Senhor, o que é que eu posso aprender com esta adversidade? Aprender. O deserto, as provas são escolas em nossas vidas. Então, amados irmãos, os efeitos da fé: primeiro, a fé produz salvação. Segundo, a fé produz segurança. Terceiro, a fé, ela não vê fracasso. Agora nós vamos para o quarto subtópico: a fé produz vitória. Para concluir, vale adaptar o texto de um autor. Aqui ele vai trazer um texto de um autor, ele não vai falar com esse autor. Para concluir, vale adaptar o texto de um autor desconhecido. Enquanto a dúvida olhava para baixo, a fé olhava para o alto. Enquanto a dúvida vê o perigo, a fé enxerga a segurança. Enquanto a dúvida resvala na incredulidade, a fé se abriga no esconderijo do Altíssimo. Enquanto a dúvida afunda no desespero, a fé se agiganta na esperança. Enquanto a dúvida pergunta quem crê, a fé responde: eu creio. Então, amado irmão, a fé, ela vai nos conduzir à vitória. E eu vou trazer aqui um exemplo raso, mas objetivo. A mulher do fluxo de sangue estava 12 anos sofrendo, não era? E o médico já tinha desenganado, ela não tinha mais poder aquisitivo. Mas quando ela escuta a palavra de Deus, quando ela escuta falar de Jesus, e aí ela crê, automaticamente a fé que ela teve a levou à vitória. Sim, ela teve que tomar algumas atitudes, ela teve que dar algum espaço, mas foi a partir da sua fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo que aquela mulher obteve grande vitória. Aquela hemorragia que estava 12 anos ali aprisionando, ferindo, destruindo aquela mulher, foi curada. Por quê? Porque aquela mulher teve fé, e aquela fé dela a levou à vitória. Então nós estudamos aqui o terceiro tópico, os efeitos da fé. Aí nós aprendemos no primeiro subtópico que a fé, ela produz salvação. E em segundo lugar, que a fé produz segurança. Em terceiro lugar, que a fé não vê o fracasso. E em quarto lugar, que a fé, ela conduz à vitória. E agora eu vou fazer mais algumas perguntas para finalizar. Irmã Isolange, eu vou perguntar para você agora, mulher de Deus. Está aí na live? Irmão Leandro também, vou fazer agora para os irmãos que estão na internet. Se ele não souber, eu passo para a igreja. Se tiver aí, bota um glória a Deus. Está aí, irmã? Diga com Deus, Noel. Bota um glória a Deus para nós saber que está aí, para mim não falar à toa, homem de Deus. E diaconisa Risolange. Tá não? Faz tempo, né? Pois é bom fazer essas perguntas assim, tá vendo que eu pego, irmão? Aí no culto que tiver lá eu...
Estava se preparando, eu já estava preparando aqui também. Oh, glória, é isso aí, varão. Leandro Dias apareceu. Estava tomando aquele copo d'água abençoado, não era, varão? Oh, glória. Hã? E tá. Meu Deus, responder, varão. Primeiro vai para o irmão Leandro. Ô, Leandro, lá vai a pergunta, viu? Eu vou perguntar. Escute. Deixa eu ver. Qual é a pergunta que eu faço agora? Leva o pecador a reconhecer os seus pecados e aceitar o sacrifício de Cristo em seu lugar. Será que ele entendeu? Se não tiver entendido, eu respondo. Vou perguntar de novo. Qual é a fé que leva o crente, não é o pecador não, qual é a fé que leva o crente a reconhecer os seus pecados e a aceitar o sacrifício de Cristo em seu lugar? Ele entendeu, varão? Está entendendo, profeta? Bota assim, eu tô. A internet está ruim, é? Pois eu vou perguntar mais uma vez. Olha, qual é a fé que leva o crente a reconhecer os seus pecados e a aceitar o sacrifício de Cristo em seu lugar? Entendeu agora, varão? Fala aí para mim, profeta. Tu entendeu agora? Irmã Isolange também não está entendendo, não? Hã? Tá não, irmã Isolange? Mas Isolange, se tiver aí, bota o teu glória a Deus. Se não tiver, não boto nada. Entendeu não, varoeiro? Eu vou fazer aqui para os irmãos. A internet da da igreja não é tão ruim não, né, varão? Tava bom naquele dia? Hã? Hã? E acho que é o celular dele que trava, né? Então eu vou fazer aqui para os irmãos. Agora sobrou para vocês, irmãos. Agora tem que segurar o BO. Agora vai ser irmão Roniel e irmão Francival. A quinta, irmão Roniel. Qual é a fé que leva o crente a reconhecer os seus pecados e aceitar o sacrifício de Cristo em seu lugar? Responda aí, profeta. Quer que eu repita? Agora não, tenha calma, daqui a pouco. Daqui a pouco você responde. Hã? Tem que ter calma, senão tu vai responder de todo mundo. Aí todo mundo fica sem resposta. Sabe ou não sabe, irmão? Sabe não? Irmão Francival, responda aí para nós. Isso, fé para a salvação. Teólogo. Oh, glória. A fé para a salvação. Agora eu vou fazer pergunta até umas horas. Quem é que eu vou perguntar agora? Será que é bom, irmã Maria Cleide, de novo? Irmã Maria? Eu vou perguntar para irmão Roniel de novo. Eu sou insistente, hein? Irmão Roniel, no que situa-se o dom da fé? No que situa-se o dom da fé? Ainda não é isso. Tá tudo na revista. Isso aqui tá
tudo na revista. E nós estamos vendo isso aqui. Para nós aprender, né, amados irmãos? No que situa-se o dom da fé, irmão Oniel? Não sabe ainda não? Pois eu vou perguntar para a irmã Cauane. Irmã Cauane, no que situa-se o dom da fé, mulher de Deus? Numa dimensão mais profunda. Está no começo do tópico, o dom da fé. O dom da fé situa-se numa dimensão mais profunda. Amém, amados? Agora eu vou perguntar para quem? A diaconisa Noélia. Eu não perguntei para ela não foi? É você mesmo. Mas vai responder outra. Quais são, diaconisa Noélia, os 4 efeitos da fé? Isso, a fé produz salvação, a fé produz segurança, a fé não vê fracasso e a fé conduz à vitória. Agora eu vou perguntar para a irmã diaconisa Sueli. Diaconisa Sueli, o que é o fracasso na visão do verdadeiro crente? O que é o fracasso na visão do verdadeiro crente? Sim. Na visão do verdadeiro crente. Irmã Solange, coloca o teu glória a Deus aí, mulher de Deus, se tiver por aí. Foi. Tu sabe, irmã Luída? Amém. A pergunta é essa: o que é o fracasso na visão do verdadeiro crente? Responda aí, irmão Francival. Deixa eu só o varão lá para ver. Se ele não souber, a irmã responde. Isso. É um meio de fortalecer a fé e crer mais na pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Por quê? Porque quando você passa pelo momento de prova ali, de tribulação, você vai olhar por outro prisma. Você vai aprender com aquela situação que você está passando. Então, aquilo que na visão de muitos aparenta fracasso, para o verdadeiro crente é um meio de fortalecer a sua fé e passar a depender mais de Jesus. Amém, amados? Aqui no terceiro subtópico do tópico número 3. Agora, eu ter mais perguntas. Vou perguntar a última. A última é para quem? É para a mãe. É para a irmã Cleoneide. A irmã Cleoneide queria responder, eu vou perguntar para ela de novo. Irmã, é porque tem uns que é difícil, né? Tem uns que é mais fácil, né? Tem uns que é mais fácil. Agora tem outros que é mais difícil. Mas aqui nós estamos tudo aprendendo, amém, irmã? Eu botei essas coisas aqui para os irmãos não dormirem. Também ficam ligados. Tá bom? Amados irmãos, deixa eu fazer a segunda, a última pergunta. Para a irmã Cleoneide. Quando o apóstolo Paulo afirma que se considerava fraco, o que isso significava para ele? Eu vou repetir de novo. Quando o apóstolo Paulo afirmava que se considerava fraco, o que isso significava para ele? É mais difícil? Responda aí, irmão Roniel.
Tu escutou a pergunta, homem de Deus? Quando o apóstolo Paulo afirmava que se considerava fraco, o que isso significava para ele? A resposta é bem pequenininha. Isso, acertou mesmo em cima da mosca. É isso aí, profeta. Essa vez aí tu foi teólogo, hein? É bênção, glória a Deus. Ele entendeu que sem Cristo nada ele podia fazer, né? De nossas relações. Descobriu também que ela se traduz na certeza pessoal que nos é dada por Cristo. Pode ainda chegar à conclusão que só fará grandes coisas para Deus quem tiver fé abundante e assentada nas promessas do Altíssimo. Percebeu por último que no fracasso eventual, quando olhado pelo prisma da fé, é fator de fortalecimento para aprofundar a comunhão do crente para Deus. A partir de agora, deixe que a fé predomine em sua vida e torne-se vitorioso, apesar das circunstâncias adversas. Procure fortalecê-las através da oração, leitura da palavra de Deus e das experiências de outros servos que já estão mais amadurecidos na fé. Lembre-se que tanto a sua fé como a incredulidade pode contagiar outros que estão em sua volta. Então, tanto a fé como a incredulidade pode contagiar outros que estejam à sua volta. Portanto, não se deixe levar pelas dúvidas ou incerteza e não seja com seus atos e palavras um pregador do caos que instala incredulidade nos que o cercam. Mas seja isto sim um proclamador da fé verdadeira, dizendo como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Agora eu vou fazer mais uma leitura aqui, amado irmão. Subsídio doutrinário, amém? Para nós estarmos encerrando aqui com mais essa lição. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos ver os 11, versículo 1, que foi o texto básico que nós fizemos essa lição, estudamos essa lição. E também, amados irmãos, em particular de cada crente. A fé é matéria muito discutida, não só nos meios religiosos, mas também nos sociológicos e nos outros campos humanos. Tem-se dado à fé uma acepção equivocada, classificando e a solução de problemas meramente temporais. Contudo, o nosso texto acima diz clara e enfaticamente que a fé é o fundamento das coisas que se espera. E tem fim no Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. A pessoa que age fora dos domínios da fé não desfruta da paz. Ora, sabemos que o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Foi ele quem disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo vos dá. João 14, versículo 27. Quem age fora dos auspícios da fé simplesmente peca, pois diz a palavra de Deus que o que não é de fé é pecado. Romanos, nossa aula de hoje, em nome de Jesus Cristo, tem a lição aqui. Os irmãos vão responder em casa e vão trazer a resposta para mim. Quinta-feira, bem quinta-feira os irmãos trazem a resposta para mim e bênção para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós estivemos aprendendo a respeito do discípulo e a fé. Então o discípulo de Jesus precisa ser homem
e mulheres de fé. Glória a Deus. Quer vir fazer a oração de agradecimento, varão? Não tem coragem de orar, não? Só tem coragem de louvar? Mas eu... Você sabe no momento, né, varão? Vai aprender a orar em nome de Jesus, que é bom para os amados irmãos, porque os irmãos não vão apenas louvar, os irmãos vão pregar a palavra. Isso aqui é conhecimento maravilhoso para vocês. E não pare só na leitura que nós fizemos aqui. Quando chegar na tua casa, revisa a lição que nós fizemos, porque essa revista aqui é preciosa. Eu tenho certeza que os irmãos têm sido edificados através desse estudo. Os irmãos da internet, que Deus venha abençoar, nosso irmão Leandro, que Deus venha abençoar os irmãos da Vila Barreiro. Quando for no próximo culto, eu vou perguntar por que os irmãos não estiveram no estudo, porque tem que estar nesse estudo. Bem, se não tiver no estudo, vai ser obrigado eu colocar o estudo presencial lá, porque tem que acompanhar o estudo, mas é para crescimento da igreja. E igreja que não tem ensinamento da palavra de Deus, os irmãos não têm conhecimento, não aprendem a palavra. Então, preciso nós participarmos desse estudo. Mas aí, quando for no próximo culto lá, ou depois aí para o WhatsApp, eu pergunto por que os irmãos não entraram. O irmão Leandro permaneceu, falou que a internet está meio ruim. Pode ser o caso da internet, mas dá para permanecer e ouvir alguma coisa e aprender muita coisa da palavra de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais um estudo abençoado nessa noite. Pai amado, Deus Santo e Todo-Poderoso, Pai, nesta noite, Pai, neste momento, a Ti, Pai, aleluia, nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai, de estarmos aqui na Tua casa, ouvindo, meu Deus, aleluia, aprendendo, Pai, um pouco da Tua palavra, Senhor, palavra essa que quanto mais nós mergulhamos, mais nós aprendemos e mais o Senhor tem para nos revelar. Pai, muito obrigado por mais um estudo, Pai. Da mesma forma que o Senhor nos trouxe a este lugar, nos leva, meu Deus, para as nossas casas e nos conceda, Pai, grandemente, aleluia, Pai, um novo amanhecer amanhã, Pai. Nos guarda, meu Deus, de todo mal, aleluia, nos dá uma noite tranquila de sono. Assim eu oro e já te agradeço juntamente com a tua amada igreja. Os irmãos dizem... Coloque as vossas mãos na posição de receber. Deus abençoe todos os amados irmãos. Em nome de Jesus Cristo, os irmãos da internet também, Deus venha abençoar em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo venha estar sobre a vida da amada igreja, hoje para todo sempre. Aquele que crê diz: amém. Se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor, operando Deus. Lembrando para os amados irmãos que amanhã é culto de ceia, amém? Que Deus abençoe os amados irmãos em nome de Jesus Cristo, fiquem todos na paz.